dia. Bom dia, Nazaré, querida. E aí, pessoal, firmes e fortes aqui no nosso propósito. Confesso que a correria aqui tá bem grande. Já estamos há mais de um mês, todas as manhãs, com exceção dos domingos, nos encontrando aqui. Está muito bom. Ontem, na hora que eu e Fábio deitamos, eu falei, amor, até quando será que vão as minhas lives, as suas lives? Ele falou, Cláudio, não sei, até o fim do mês. Peraí, meu sinal também não está bom, tá? Já vou avisando, meu sinal não tá muito bom. Não sei porquê. Será que Deus já quer que as lives terminem? Bom, mas eu vou... Se aqui ficar ruim, hoje eu vim pra varanda, que tá um pouquinho mais quente. Mas se não ficar bom, eu vou lá pra dentro, eu vou tentando me ajeitar. Então, assim, enquanto testificar nosso coração, a gente vai manter, embora as demandas comecem a aumentar muito. Eu já falei pra vocês que eu começo o dia cedo e acabo procurando não me envolver, principalmente com assuntos que envolvem a vida das outras pessoas, porque a gente se envolve muito com as questões espirituais, emocionais das vidas, né, das nossas ovelhas, e eu tento nesse primeiro momento me focar bem nesse devocional, faço uma outra coisinha em casa, deixo tudo já meio arrumado à noite, mas aí quando acaba a live já começam as demandas todas meio juntas, né? Então, ok, vamos a cada dia fazendo e a gente tem liberdade aqui para poder eu falar para vocês, gente, olha, agora vamos reduzir para uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu não sei, tá? Eu sei que eu tenho sido muito edificada, porque a palavra de Deus edifica demais, e acho que também, eu creio que vocês também, tem muita gente aqui sendo edificada, pessoas que também eu fico sabendo que estão acompanhando, eventualmente quando podem, esses momentos, e sempre é a palavra de Deus, né? O que a gente está fazendo aqui não é um encontro de amigas, embora a gente goste muito disso e seja uma possibilidade da gente se encontrar, mas aqui é um momento onde Deus colocou no meu coração o compartilhar a palavra dele. E isso não tem como não surtir um efeito positivo na sua vida e na minha vida, né? Essa disciplina de todos os dias, viver o dia alicerçado, né? O nosso dia, tudo que a gente vai fazer sobre a rocha que é Cristo e sobre a palavra de Deus. Então eu sempre, todas essas remas que eu tenho recebido de Deus tem sido para mim uma delícia, porque eu acabo também conseguindo, em alguns desafios diários, ela vem, né, ela brota na minha mente, eu falo, é isso, não, vamos continuar, vamos por aqui, e tem sido muito bom, ok? Então, eu creio, como agora vão começar algumas coisas mais presenciais, talvez eu mude um pouco a estrutura, então sugiram, né, podem fazer sugestões de 1 vez por semana, 2 vezes por semana, eu não sei, mas eu sei dizer que vamos em frente, ok? Hoje eu fiz questão de vir pra cá, pra parte de fora, e vou fazer a oração virando a câmera para aquele lindo céu azul, pra gente poder começar esse momento de devocional olhando, né, para a grandeza do Senhor, para esse céu que tá lindo lá fora, que Ele é um Deus criador, que Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus bom, como nós falamos nas primeiras lives, né? Tá aflito, tá angustiado, a aceleração tá começando, as demandas vão vir, tudo isso com uma pitada de medo, de receio, o que eu faço? A vida tá voltando, eu tava tão já acostumada com esse silêncio, com esse aconchego, né? Essa proteção. Eu sinto falta das coisas de fora, mas ao mesmo tempo eu tô protegida e de repente a gente vai ter que começar a avançar. E aí eu falei nas primeiras lives, olha, na hora da angústia, da ansiedade, das indefinições, vamos olhar para a natureza, né? Olha, procura um vasinho aí na tua casa, se você tem um passarinho, um bichinho, que são as coisas que Deus fez, que não se abalam, né? As coisas inabaláveis. Então, o céu, as plantas. E aí a gente, como tá lá no livro de Lucas, aquela passagem que fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, ok? Então vou virar a câmera, fazer a oração
E se você tiver aí também uma vista bonita que não seja a minha, você pode também olhar pela janela, ouvir minha voz e fazer comigo essa oração, amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, é neste momento, Senhor, com muito amor e muito temor, que nós nos aproximamos de Ti, te agradecendo pela Tua poderosa mão sobre as nossas vidas, por esse dia tão lindo, esse céu azul, essa estabilidade do universo, dos céus, da terra que nos mantém seguros. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que todos os dias já nos anunciou isso na Tua palavra, que o Senhor diz que todos os dias as Suas misericórdias se renovam sobre a nossa vida, e também a prova disso é que nem um dia o sol deixa de nascer, nem um dia a lua e as estrelas deixam de estar no seu lugar, nenhum dia o Senhor deixa de nos dar o ar que respiramos, nos dá o alimento. Obrigada, Senhor, porque mesmo em meio a um mundo tão caótico, tão envolvido no caos, na maldade, no pecado, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bom, e nós te louvamos por isso nessa manhã, te glorificamos. Senhor, eu peço em nome de Jesus que venha sobre cada pessoa que está comigo nessa oração um momento de muita paz ao seu espírito, à sua alma, ao seu corpo, um momento de esperança, um momento onde todos possam olhar para o além, esse lugar onde não tem fim, como o Senhor é eterno, e possam ter a esperança de que algo muito bom, algo muito perfeito está vindo na direção deles através do Senhor, Pai, que o Senhor está entregando coisas, o Senhor está entregando novidade de vida. O Senhor é um Deus bom, o Senhor tem planos, né? Cada história de vida, cada uma das nossas histórias de vida estão escritas nos teus livros. Nenhum dia, nada que acontece conosco, nenhum fio de cabelo que está na nossa cabeça, o Senhor deixa de ter conhecimento deles, Pai. Isso é tão tremendo, e nós te louvamos por isso, Pai, porque nós descansamos no Senhor. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós, cuida desse mundo. O Senhor, inclusive, além de cuidar de nós, nos usa como bálsamo, através de podermos pregar a Tua palavra, de sermos instrumentos do Teu amor. Então nos ajuda, Pai, para que nós possamos ser esse instrumento afiado. Trabalha primeiro em nós, renova as nossas forças, renova a nossa esperança, nos batiza com fé, uma fé renovada, uma fé que nos faz ver além do que os nossos olhos podem ver, e nos enche de uma paz que está acima de toda circunstância de vida que nós possamos estar vivendo, ou que esse mundo possa estar vivendo, em nome de Jesus. Pai, obrigada por cada vida, por cada pessoa que comigo está aqui nessa manhã, e que nós possamos, em tudo que nós fizermos hoje, nós possamos hoje, todos os dias, através dos nossos atos, através da nossa vida, engrandecer e glorificar o Seu nome. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém. Amém, pessoal. Que dia lindo. Cada detalhe, né? A gratidão por cada coisinha, por cada situação. Eu tava conversando com uma pessoa, mandando um recado para uma pessoa que eu tô ministrando, e eu hoje de manhã falei para ela: olha, antes de eu entrar na minha live, eu quero só deixar uma coisa que Deus falou comigo. Vamos tentar definir se isso que você está vivendo é uma tentação, é uma prova, ou Deus está te impulsionando para uma outra história, né? É tão incrível, porque é tão importante a gente ter discernimento dos nossos momentos de conflito. O que esse conflito representa? É uma prova? Se é prova, gente, vamos ter que ir até a cruz, não é? Prova é aprovação, prova é glorificação, é ressurreição, é vencer alguma coisa para depois então a gente tem que ir, né, carregando essa cruz, mesmo que não seja confortável, para o momento do desfecho final. Se é uma tentação, se é uma cilada, se tem algo maligno que rodeia, vamos discernir para a gente poder então dar um comando e esse quadro se reverter. E se é um propósito de Deus, muitas vezes Deus
nos abala um pouco as nossas estruturas para que a gente possa sair do comodismo e ser lançado para algo novo e muito maior. Como no mundo físico já está provado que todas as pandemias, essas coisas como as pandemias, basicamente as pandemias, elas impulsionam, ou as guerras, as grandes guerras, a fome, a escassez, tudo que vem de um momento caótico, ele impulsiona a humanidade para um outro nível, no sentido, novas coisas surgem, novas situações se estabelecem, da mesma forma no reino espiritual, quando Deus faz nos permite viver situações meio caóticas, é porque Ele está nos levando ao novo, à novidade, a avançar, né? Então é isso. Então, que Deus nos dê sempre esse discernimento. É prova, é tentação, é um caminho novo, deixa eu abrir meu olho. Gente, é tão difícil às vezes mudar de uma casa, é tão difícil às vezes escolher uma coisa que saia do mesmismo. A gente estava lá chorando no começo da quarentena, chorando. Agora a gente já está no fim dela. Ou então já começam os desafios, vamos para fora. E a gente tem que aquela tal palavra que agora, né, daqui a pouco ela vira uma moda. Vamos ter que nos reinventar. Como fazer agora, né? Por quê? Porque a gente se acomoda, o ser humano ele é muito moldável, ele vai se acostumando, mas a gente não pode ter a forma de nada, a gente não pode ter a forma do mundo, a nossa vida ela tem que estar sempre em direção a um projeto maior, então esse tem que ser um zelo da nossa, na nossa vida, de sempre o Espírito nos conduzir, né? Nada que seja a gente não virar uma massa de manobra e nem um ser humano muito acomodado e sem esse desejo de ir além. Bom, quem tem Cristo, quem tem o Espírito, sempre vai estar sendo guiado. É pra cá, é pra lá. Então, que Deus dê esse discernimento para nós todos. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Ok. E a palavra maravilhosa que Deus me deu hoje, tremenda, muito apropriada, muito apropriada. Ontem eu estava ministrando os meus alunos da Escola de Líderes. Não sei se tem alguma aluna minha aqui, algum aluno. Eu sei que alguns têm assistido a live. Se tiver, me dá um oi. E eu estava no segundo livro, quando a gente fala da visão celular. E ontem era o dia do ganhar. O dia de pregar, né? Falar da pregação, o porquê pregar, o porquê nós pregamos, o porquê nós ganhamos vidas. Enfim, foi uma aula linda, né? Eu dou essa aula muito apaixonadamente, nem preciso do livro às vezes, porque tá tão no meu coração. E dentro dessa questão, dentro da questão do pregar, eu comentei sobre a loucura da pregação, né? Nós somos chamados para pregar o Evangelho, nós somos chamados para pregar a cruz de Cristo. Nós fomos chamados para falar tudo e viver tudo na nossa vida e falar sobre tudo na nossa vida alicerçados numa palavra que ela mesma diz que ela é loucura para o mundo, né? Ela é loucura para os sábios, ela veio para confundir os sábios e que Deus escolheu as coisas tolas, as coisas humildes, as coisas não sábias, né? As humildes desse mundo para confundir os sábios, os muito convencidos de que tem alguma coisa que descobriram na vida sem Deus, né? Não tendo Deus, como se isso fosse possível. E essa palavra está no livro de 1 Coríntios 3, né? Falando sobre a sabedoria humana sem valor. E num tempo de pandemia, tava até uma discussão lá no nosso... Eu vi hoje, eu já tinha escolhido a palavra, Deus é tremendo, eu fui ver meu grupo com as pastoras e tinha ali uma sátira de uma atriz global, nem sei se ela é global, mas ela é uma atriz meio cômica, falando sobre que ela vê nessa quarentena, ela estava tentando meditar e ela olha nessa quarentena e vê várias pessoas perfeitas, maravilhosas, tudo lindo, fazendo 1000 cursos, assistindo todas as lives, fazendo 1000 cursos, cuidando da casa, dos filhos, do marido, bonita, plena, maravilhosa. E ela falou, gente, eu não consigo. Aí começou, era uma sátira, né? E aí, realmente, nesse mundo virtual, existe um perigo de que tudo que sai aqui desse telefone, do meu é um telefone, não sei se tá... aqui é telefone, né? Não tem uma outra forma de ver o Instagram. Pode parecer muito lindo, muito perfeito, mas por trás disso tem uma vida, tem uma história, tem imperfeições, tem situações que a gente sabe muito bem, eu sei as minhas, você sabe a sua, que é a vida real,
né? E quando a gente fica muito perfeitinho, muito sábiozinho, muito tudo ótimo, muito eu descobri tudo, eu sei tudo, eu faço toda a minha agenda, ela é intocável, ela é imutável, porque eu descobri todas as fórmulas, os algoritmos, as coisas para uma vida maravilhosa, pode saber que aí não tem Deus, não tem Cristo, isso aí é rota de trombada. Não existe isso, gente. Existe vida real, né? Existe, como Paulo fala aqui em Coríntios, eu tô sendo esbofeteado, eu tô pregando uma mensagem que o mundo fala que é loucura, e eu sei que eu vim pra isso, eu não vim pra outra coisa. Então isso é muito legal quando a gente começa a ver um mundo cheio de muitas verdades, um mundo cheio de muitos eu acho, cheio de muitas receitas, quando a gente fala, ok, calma, você focar, né? Focar naquilo que você sabe que é imutável, inabalável, que você está agora fazendo parte disso, e é sobre isso que você vai construir a sua vida, é sobre isso que você vai falar. Então, claro que eu tenho algumas coisas boas que eu já adquiri na minha vida, na minha rotina, e outras horríveis que eu ainda não consegui mexer, não consegui enfrentar, mas eu sei de uma coisa, o meu alicerce, o meu eixo é a pregação da cruz. É essa loucura que o mundo nunca vai entender, né? E que a gente nunca, olha o que Paulo fala, ninguém se engane a si mesmo. 1 Coríntios 3:18. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio. O que é fazer esse estulto? Poxa, Paulo, eu sou sábia, consegui tanta coisa, já adquiri tanto conhecimento, eu já sei tudo, as minhas equações aqui estão impecáveis. Falando assim, faz o seguinte, torne-se estulto para então se tornar sábio. Ele fala assim, emburrece para essas coisas, para depois você adquirir outra sabedoria. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Essa sabedoria, que ele fala de duas sabedorias, ele fala da sabedoria de Deus, da sabedoria do mundo. Ai, todo mundo acha que descobriu tanta coisa, gente, mas é tanta coisa. Ai, essa pessoa hoje tá fazendo isso, amanhã tá fazendo aquilo, e a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente embarca nisso. A gente embarca. E como a sabedoria do mundo, ela tem sua momentânea, seu momentâneo resultado, eu posso, claro, que através de uma direção, dentro daquilo que envolve esse mundo horizontal, eu tenho alguns benefícios, mas ela não é a base. A base é a sabedoria de Deus, né? Portanto, ninguém se glorie nos homens, porquanto tudo é vosso, seja de Paulo, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo é de Deus. Então ele fala assim, pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E aí ele vai falando coisas maravilhosas, né? Que ninguém ultrapasse o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. E aí ele vai falando muito sobre que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Eu vou pegar esse versículo, peraí, para confundir as sábias. Eu não anotei, mas eu já vou achar aqui. Você conhece, quem puder achar aí. São loucura. Aqui estamos falando de coisas ensinadas pelo Espírito. Todo esse início da carta de Coríntios, de 1 Coríntios, Paulo está falando justamente sobre o ensino do Espírito Santo, a verdadeira sabedoria, essa que vai nos blindar, essa que não vai deixar a gente, ai, o que é para fazer agora? É para ir por aqui? Meu Deus, olha essa solução, meu Deus, a meditação, meu Deus, olha essa prática, não sei o que, meu Deus, olha isso, olha, e aí a gente fica meio enlouquecido, porque tudo que sai daqui, desse aparelho, pode estar com uma cara linda, vocês não sabem o que está acontecendo atrás desse cenário, né? Vocês não sabem o que eu vivi ontem à noite, vocês não sabem nada da minha vida, da minha intimidade, vocês sabem um pouco porque eu sou líder de vocês, a gente convive, mas se eu fosse apenas
uma internauta, uma influencer, vocês não sabem nada, vocês não sabem como é meu coração, não saberiam como é meu coração, como é minha família. Eu botaria uma roupa bonita em todo mundo aqui em casa, botaria um cenário lindo, e vocês não iam saber o que está depois desse limite dessa tela, porque isso tudo é muito raso, né? E tem muita gente ensinando, inclusive a igreja de Cristo. E aí a gente chega com uma palavra louca, que Paulo fala assim, olha, é o seguinte, eu fui chamado para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Eu não vim aqui, porque Paulo era muito sábio, e ele fala que os gregos procuravam, os judeus procuram sinais, os gregos procuram sabedoria, porque era a tônica daqueles povos, né? Um era só buscava sinal e o outro buscava cultura, porque a Grécia naquela época era muito voltada à sabedoria e tal e coisa. E Paulo fala assim, eu não vou pregar o evangelho com persuasão de palavras, eu não vou criar um evangelho, eu vou pregar o evangelho por demonstração de espírito. E essa pregação da cruz, meu Deus, pregar a cruz de Cristo é loucura para esse mundo, né? Então isso é muito tremendo. Eu vou pregar Cristo, nós pregamos Cristo, olha aqui ele fala, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 1, 2, 3, vai até 1 Coríntios, que vai culminar lá no amor, né? 1 Coríntios 13, ele está escrevendo para uma igreja que começou provavelmente em função da unção que Deus tinha dado, em função que ele começa esse livro elogiando, ele muito estrategicamente, né? Ele sabia que tinha alguma coisa boa ainda nessa igreja. Então ele começa elogiando, a minha Bíblia fala que ele usou a técnica do 101. Ele só viu 1% de possibilidade daquele povo se reverter aquele quadro, porque ele já estava, inclusive, além da soberba, além de começar a desviar o ensino da palavra para uma coisa muito, muito de sabedoria humana e muitas disputas e disenções, e também lascívia, começou a ter muito pecado de moralidade nessa igreja. Paulo olhou para essa igreja e viu que foi uma igreja que nasceu na pureza, né? Como eu e você, um dia nascemos na pureza. Na convicção de que Deus era tudo, que ele podia tudo. Aí Paulo considera aquele 1% que ele vê ainda de alguma coisa boa e aplica o 100% dele nesse povo, né? Então, a minha Bíblia, que é de liderança, fala, ele aplicou a lei do 101%. Eu só vi 1% de possibilidade, mas nesse 1% eu vou dar os meus 100% para lembrar o que você veio fazer, o que a gente está fazendo aqui. E aí ele tá ali ressuscitando esse povo que estava meio cego, já confundindo as coisas do mundo com as coisas de Deus. E é lindo esse livro de Coríntios, porque ele fala, é justamente onde Paulo fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Então ele vai relembrando a essa igreja, gente, espera um pouquinho, não vai para esse caminho da sabedoria humana, não vai para o caminho dos sinais, vai para o caminho da cruz. Vamos lembrar que essa cruz tem ressurreição, que essa cruz tem novidade, que essa cruz tem respostas, né? E essa é a mensagem que a gente tem que levar, essa é a pregação, não é sair dando uma fórmula, não tente transliterar a mensagem da cruz para uma linguagem que o mundo aceite, né? Olha, veja bem, vamos entender, não tem como, ela é loucura, a pregação é loucura, gente, ela é loucura. Mas Paulo, o homem tão sábio, ele fez as escolas ele fez escolas rabínicas, ele falava várias línguas, por isso ele conseguiu transitar. A nossa cultura tem que ser um instrumento para a gente entrar nos lugares, para a gente ter a forma de saber, muitas vezes, pregar numa outra língua. Ok, isso é um instrumento, sim, mas não é, eu falo vários idiomas, então eu sou o máximo, quer saber? Vou lá sair dessa igreja que só tem gente ignorante. Não, a sabedoria, os recursos têm que ser usados em prol do evangelho. Mas ele falou, eu já sei para o que eu vim fazer. Eu fui chamado para pregar essa cruz, a mensagem da cruz.
ok? Que vai contrariar a natureza humana, que às vezes a pessoa tá lá, eu estou vivendo uma prova. Não, eu vou te dar uma receita maravilhosa, a tua receita. Deus às vezes está te dando uma insônia para você orar à noite. Lógico, no mundo como hoje, a maioria das pessoas tem uma insônia fruto da ansiedade. Mas aí as pessoas começam, vou tomar isso, eu vou fazer aquilo, de repente é para você ir orar, porque Deus é totalmente controverso com as questões que envolvem o mundo. E aí a gente poder falar assim, você tá vivendo isso, é uma prova de Deus, vai até o fim, como o Fábio pregou Jó. Última palavra de discipulado, gente, foi Jó, me dá um frio na espinha, pregação sobre Jó. Fala assim, não, gente, Jó não, sabe aquele Jó não? Jó não quero, porque Jó é uma história muito forte, muito terrível aos olhos humanos. Como o cara perdeu tudo, pera um pouquinho. Mas lá na frente tem. E tem mesmo, a gente sabe o desfecho, mas enquanto ele tá vivendo aquela dor, ele não sabia que ia ter o desfecho, mas ele se manteve. Hoje eu sei porque eu tenho um livro já escrito, né? O Espírito Santo já entregou o ouro. Mas ninguém quer viver a prova. Ninguém quer viver a loucura da pregação, né? Ninguém quer dizer, isso é uma prova, você vai passar e você vai sair com restituição. Ninguém quer, em nome de Jesus. Então a palavra do discipulado foi muito forte. Não tem esse evangelho, tudo tá certo, tudo pode, tudo E ontem eu falei muito, já para fechar, na minha aula, que nós somos cristãos, e o cristão, eu ouvi sobre a filha do apóstolo René, a Agnes, muito lindamente, eu acredito que isso tem fundamento, falar que cristão é um pequeno Cristo, porque ela estava se defendendo, não, ela estava justificando uma observação que ela fez sobre aquela cantora gospel, a Priscila Alcântara, porque ela achou que a Priscila, no meio da pandemia, ela não deveria ter tomado a forma do mundo e sair cantando música do mundo. Ela deveria ter usado toda a influência que ela tem para só louvar o Senhor, para falar de Deus. E ela tomou a forma do mundo e cantou. Não tem problema, eu também ouço algumas músicas que não são só falando de Deus. Mas ela fez um show. Aí a Agnes falou, desculpa, gente, eu fui lá seca pra assistir, vi ela cantando música de sofrência sertaneja, que é isso? E aí a Agnes foi super criticada pelos jovens, né? Ai, que absurdo, a Priscila é maravilhosa, mas a Priscila já tomou um pouco a forma do mundo. E a Priscila, e a gente tem que tomar cuidado. E a Agnes falou assim, gente, eu fui chamada, eu sou uma cristã, e cristã é um pequeno Cristo. Então, desculpa, eu tenho que olhar para minha vida e saber se eu estou sendo um pequeno Cristo, se isso parece com um pequeno Cristo. Eu achei tão bonitinho, porque ela é uma jovem, né, uma menina. Outro dia eu vi a Agnes lá na igreja com 5, 6 aninhos, e ela com tanta sabedoria falando, eu não vou mudar minha opinião. Se eu tivesse o espaço que ela tem, eu só ia pregar a cruz, eu só ia pregar a Cristo. Isso é muito forte, isso é muito forte. Mas o mundo já tá tudo meio, então o pessoal que é ímpio também gosta da Priscila, porque a Priscila fala uma linguagem que todo mundo acha legal. Não tô criticando a Priscila Alcântara, pelo amor de Deus, essa live vai pro ar, mas essa também é minha opinião. A gente tem que pregar a loucura da... Tipo assim, eu amo os homossexuais, claro que eu amo os homossexuais, a gente ama e deve amar a todos, mas eu amo tanto, e eu começo a ser tão... moldável, que daqui a pouco eu tô amando também a homossexualidade. Eu não posso amar a homossexualidade, ela não é bíblica, né? A Bíblia fala de macho e fêmea, desculpa. Então eu tenho que amar o homossexual e não a homossexualidade. E essa é uma loucura, né? Falar que o mundo começou com Adão, as mulheres viemos da costela dele. Isso é uma loucura, mas essa é a vacina. Eu falei para uma discípula minha, vacina os seus filhos com essa loucura da palavra. A pregação é uma vacina para lá na frente a gente não ficar muito tomando a forma do mundo. Veja bem, tudo pode, sei lá, talvez. Eu falei outro dia aqui na sala, macho e fêmea, a Raquel falou para mim, credo, mas isso aí é coisa de bicho. Eu falei, não, Deus fala na Bíblia, Deus criou o homem macho e fêmea, né, a espécie humana. Então não vem com esse negócio de bicho, não, que isso aí é bíblico. E essa é a vacina, essa loucura da pregação vai nos proteger, vai nos blindar contra esse monte de avalanche de coisa. Então não vai querer ser a super mulher, o super homem, o super tudo. Vamos alicerçar nossa vida na missão. Como Paulo falou, eu não vou mais ficar aqui gastando saliva, querendo ser o perfeito. Eu vou apenas
levar a mensagem da cruz. Foi para isso que eu fui chamado, né? Foi para isso que eu fui chamado. E não vou mais fazer isso com sabedoria humana, para que não se anule a cruz de Cristo. Quando você põe sabedoria humana, quando você põe o pitaquinho, o temperinho humano, para ficar mais lógico, para ficar mais bonito, para ficar mais perfeito, você anula o poder da cruz. Porque Cristo foi para a cruz ferido, foi para a cruz sangrando, foi para a cruz chorando. Eu creio que ele estava lá sofrendo, e a gente não pode anular essa força da cruz. Então chora se precisar chorar, se despenteia se precisar se despentear, se descabela no sentido, não precisa ser perfeito, mas não abre mão, né? Não negocia a mensagem da cruz, a mensagem da renúncia, a mensagem do se humilhar, a mensagem do servir, a mensagem do amar, tá bom? Amo vocês, desculpa as lágrimas, é que a mensagem da cruz é muito forte, tá bom? Eu amo vocês, um dia maravilhoso, assim, bem lindão. Esse choro não é de tristeza, esse choro é de gratidão, porque Deus nos deu o que nos sustenta, e é o que tem sustentado esse mundo, né? Tem sustentado toda a humanidade. Amo vocês. A nossa loucura, a loucura da pregação é que vai mudar esse mundo, é que vai levar conforto e consolo, tá bom? Não anule o poder da cruz. Te amo. Beijo.